Olá, pessoal querido da comunidade Caminho do Discípulo, graça e paz. Estou aqui para falar com vocês a respeito do Bem-vindo à Célula e dou as boas-vindas a você que começou a participar da célula da comunidade. De fato, seja muito bem-vindo, mas para que você possa conhecer melhor e assim amar a célula, eu vou falar algumas coisas a respeito. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que a célula é um pequeno grupo. Nós utilizamos o número de 12 a 15 pessoas no máximo. Por quê? Porque facilita a interação entre as pessoas, para poder compartilhar, para que um possa conhecer o outro. Às vezes, quando nós estamos, assim, digamos, no templo, na igreja, o que nós conhecemos? Nós conhecemos a nuca do outro, mas quando nós estamos nas células, nós conhecemos o rosto do outro, mas não só o rosto do outro, mas conhecemos também um pouco da vida do outro, né? É a verdadeira acolhida, vamos dizer assim, é o verdadeiro conhecimento. Para a gente poder amar, a gente precisa conhecer. E outra coisa, facilita também o acompanhamento pessoal, aquilo que nós chamamos dentro da nossa comunidade de discipulado pessoal. Veja que Jesus, apesar de ter tido 12 discípulos, ele acompanhava João de maneira pessoal, chamado discípulo amado, Mas cada um na célula também, um discípulo amado, precisa ser acompanhado, precisa ser nutrido, precisa ser pastoreado. Por isso que o número da célula é um número pequeno, Eu queria dizer para vocês também o que a célula não é, para que você saiba antes, você venha saber o que é. Mas para saber o que é, precisa dizer o que não é. Primeiro, não é um grupo de devoção, Nós temos devoções que são muito caras a nós, temos o terço e outras devoções também. Logicamente que cada um, pode, digamos assim, cultivar as suas devoções particulares. Mas a célula não é um grupo devocional, Não é. Também a célula não é um grupo de oração. Nós temos grupos de oração, eles são maravilhosos, eles abençoam a vida das pessoas, só que no grupo de oração as pessoas vão para buscar alguma coisa, A pergunta que se faz num grupo de oração é: o que o grupo pode fazer por mim? O que eu vou receber do grupo? Então, a célula não é um grupo de oração, não tem esse objetivo de eu perguntar o que a célula pode fazer por mim. Pode muita coisa, mas a pergunta não é essa, Não é essa. Depois você vai entender um pouquinho melhor o que é a célula, Veja, é verdade, gente, quando eu falo que não é um grupo de oração, eu não estou dizendo que não tenha oração na célula. Tem. Só que o objetivo não é o grupo de oração enquanto voltado para a oração de cura, oração de libertação, ainda que tenha um momento de oração. E nesse momento de oração nós pedimos a cura, nós pedimos a libertação, nós oramos uns pelos outros, mas não é o foco da célula. Deixa eu falar um pouquinho para vocês a respeito da origem das células. Em primeiro lugar, a palavra célula, ela vem do inglês, Cell. Eu ouvi a história que Cell era o nome de um pequeno mosteiro que havia na Irlanda. Pequenos mosteiros, na verdade. Hoje os mosteiros são grandes, mas naquela época era uma sala. Era chamado de cell, da onde vem a palavra cela. Então, quando um mosteiro crescia, outros monges chegavam ao mosteiro, um dos monges saía daquele mosteiro e fundava um outro mosteiro. E aí, então, formava uma outra cela. Então, daí vem a palavra célula, que também é usada na biologia. Nós somos formados de células. Nós tivemos o início da nossa vida, no início da nossa vida nós fomos uma célula. Mas falando das células católicas, elas tiveram origem dos Estados Unidos, com o padre Michael Evers. Ele faleceu há pouco tempo. Ele era pároco de uma paróquia chamada São Bonifácio, na arquidiocese de Miami,
Arquidiocese de Miami. Então, ele conheceu a respeito dos pequenos grupos, teve a oportunidade de ir à Coreia, onde havia uma experiência no meio não católico, e ele entendeu que era uma experiência cristã, não era pertencente a uma comunidade cristã qualquer, mas pertencente a todas as comunidades, até porque eu disse a vocês que o início até é na Igreja Católica, com os monges irlandeses, né? Mas o nome foi utilizado numa comunidade cristã não católica. Porém, o jeito da célula, ela é cristã, é para todos, né? Então, o Padre Michael entendeu isto e o que ele fez? Ele trouxe para a sua comunidade, para a sua paróquia, iniciou lá nessa paróquia São Bonifácio. E ele começou a fazer uma espécie de workshops, né? Para que as pessoas pudessem conhecer. E aí veio um padre da Itália, Padre Pitti, que, por sinal, esteve no Brasil. O Padre Pitti veio, se interessou e levou a experiência para a sua paróquia, né, em Milão, na Itália. O padre, ele começou as células ali, as células foram crescendo, foram multiplicando, na verdade desenvolveu até mais que desenvolveu nos Estados Unidos. E ele começou a fazer seminários, em primeiro lugar para as dioceses da Itália, depois ele convidou pessoas de outros países e aí as células foram crescendo, foram se multiplicando. Eu, na verdade, eu tive contato com as células através, né, um pouco da experiência também da de Santo Eustorgio, né? Ainda que eu tenha conhecido através do manual do Padre Evers, do Padre Michael, né? Michael Evers, que contava um pouquinho a respeito das células, né? E em 2009 nós tivemos o reconhecimento pontifício. Eu estive com um grupo de pessoas em Roma, né, e gente do mundo inteiro. Nós nos encontramos com o Papa Francisco, foi uma alegria, foi uma festa, e ele reconheceu. O que quer dizer ter reconhecido? Ele entendeu que era um serviço católico. Tem gente que fala assim, mas a célula, o nome foi dado em outra comunidade cristã. Sim, mas a célula, ela é um serviço católico, ela é um organismo católico, ela é um trabalho de evangelização católica. Por quê? Porque o Papa reconheceu assim, entendeu assim, né? Também eu tive a experiência de conhecer as células no seminário e através aí de umas revistas, depois através do manual chamado Treinamento de Líderes Leigos, onde então também tem início lá na Paróquia Espírito Santo as primeiras células, né, que também foi crescendo, foi multiplicando, muita gente fez parte, também foi dessas células da Paróquia Espírito Santo, surgiu a nossa comunidade, Caminho do Discípulo, e nós estamos aqui trabalhando em célula, né? E a história continua, ela vai se expandindo, é assim que são as coisas de Deus, né? O reino de Deus no início é muito pequeno, então ele cresce e se expande. Bem, fundamentação bíblica nós encontramos em Atos 2, 42, 47. Depois você pode pegar, né, aí na sua casa, a sua Bíblia e ler um pouquinho, mas o que fala? Que os primeiros cristãos se reuniam todos os dias no templo, né, no templo de Jerusalém, no pátio do templo, e eles também se reuniam nas casas. Né? Eles tinham suas reuniões caseiras, e foi assim, gente, durante 400 anos na igreja. Não tinha templos. Primeiro tinha o templo de Jerusalém, os cristãos iam até lá, mas aí o templo foi destruído, tinha mais lugar, né? Aí os cristãos então se reuniam nas casas e às vezes em lugares maiores para encontros maiores. O que nós encontramos em Atos 2, 42 a 47? Que os cristãos praticavam, em primeiro lugar, o amor cristão, também o ensinamento dos apóstolos, né? Que seria a catequese prática. Ensinamento dos apóstolos na época não era assim uma doutrina tão formada, porque a doutrina foi se formando com o decorrer, né, da história da igreja, mas os ensinamentos práticos de Jesus eram passados ali pelo ensino dos apóstolos,
passavam algumas pessoas, que passavam as outras, e chegaram até esses pequenos grupos. Ali também havia oração, um orando pelo outro. Ali havia também o partir do pão. No início, gente, a Eucaristia era celebrada nas células, né? Depois ela passou a ser celebrada nos templos, mas ela foi durante 400 anos celebrada em pequenos grupos, até o que dá sentido a algumas coisas que nós ouvimos nas Sagradas Escrituras. Mas hoje nós entendemos, né, o partir do pão como a partilha da vida, até mesmo a partilha dos bens. Bem, então o que são células? Então são pequenos grupos, de 8 a 15 pessoas. São grupos evangelizadores que utilizam um método chamado método oikos. Significa proximidade com pessoas que já estão ao nosso redor. Às vezes nossos familiares, vizinhos, amigos, companheiros de trabalho, de lazer. Então a célula ela vai crescendo à medida que ela vai evangelizando, vai chegando até essas pessoas. Por isso que elas são evangelizadoras, né? E elas vão se multiplicando à medida que elas crescem, vai chegando mais gente, as pessoas vão evangelizando, vão partilhando Jesus com as pessoas, né? Que é um privilégio para nós. As células vão crescendo, dando lugar a outras células também. E aí então elas se tornam também células discipuladoras, porque não só elas evangelizam, mas elas vão formando pessoas como discípulas e discípulos de Jesus. Bem, a célula tem 5 propostas, né? A primeira proposta é de ser uma koinonia. As palavras que eu vou usar agora, gente, são palavras gregas, né? Koinonia. O que quer dizer koinonia? Comunhão fraterna. Então, a proposta da célula é ser uma família, vamos traduzir assim. Ser uma família, uma comunhão fraterna, as pessoas que se amam, que se querem bem, que nem numa família, né? A família tem uma casa, tem lá o pai, a mãe, os filhos, né? Que se querem bem. Tem os seus problemas, é lógico, tem as suas dificuldades, de vez em quando, né? Tem uns atritos aqui e ali, mas a família se quer bem. Então, é assim que a célula, ela é. Essa é a proposta da célula, ter comunhão fraterna, koinonia em grego. Também ser uma série de catequeses, da onde vem a palavra catequese, quer dizer que ela se edifica pela palavra, né? As pessoas vão crescendo pela palavra, vão amadurecendo pela palavra, aprendem a fazer escolhas orientadas pela palavra, tem a vida iluminada pela palavra de Deus. É um momento muito importante dentro da célula, acontece ali a leitura da palavra e acontece também a partilha da palavra e a aplicação da palavra à vida das pessoas. Também é um lugar de martiria, de onde vem a palavra martírio, né? Que às vezes nós entendemos como morte. Não, mas martírio, antes de tudo, não é morte, não. Martírio é testemunho, né? Algumas pessoas testemunharam com a vida. Mas o que a martiria nos pede? Que nós testemunhemos, que nós anunciemos Jesus. Então, a partir da célula, como uma base, nós saímos para anunciar Jesus, né? As pessoas que estão próximos de nós, os nossos oikos. Também é um lugar de diaconia. O que é uma diaconia? É um lugar de serviço. Primeiro, você serve o outro acolhendo o outro, amando o outro. Né? Através dos dons, ali na célula vão surgindo os dons, e as pessoas vão colocando os seus dons de orientação, às vezes de cura, às vezes dons assim de ajuda mesmo, de maneira muito prática, às vezes até a partir dos bens. Eu já vi células que uma pessoa estava passando por uma necessidade, as pessoas começaram a ajudar, colocaram o que tinham em comum para ajudar as pessoas. Também é um lugar de liturgia, né? O que é liturgia? Nós temos a liturgia da igreja, das missas, das demais celebrações, mas liturgia, gente, quer dizer serviço a Deus por meio da oração. Então é um lugar de louvor, é um lugar de adoração, que é feito de maneira espontânea, às vezes com a ajuda de um salmo, né, com cânticos. É assim que acontece. São 5 propósitos da célula, né? Elas existem para isso. Primeiro, para a comunhão fraterna, para a edificação pela palavra, para o testemunho anúncio, para o serviço aos irmãos e para o louvor e adoração a Deus. Bem, como funciona uma célula? Como que é a dinâmica da reunião celular? Em primeiro lugar, começa com uma acolhida.
para se viver a coinonia, né? As pessoas chegam, elas são acolhidas, dado a elas um bem-vindo, né? Às vezes há um pequeno lanche, como foi a sua semana, como você está, sabe? Como de maneira muito, digamos, espontânea, né? Muito espontânea, mas é uma parte da reunião. Depois ela vai para o momento de oração, aí para se viver a liturgia. Então o Senhor está entre nós, né? Vamos louvá-lo, vamos bendizê-lo, vamos glorificá-lo, né? Vamos dar glórias a Ele, vamos cantar para Ele, porque o Senhor está conosco, vamos. Então é o momento que nós chamamos de oração, né? Também tem o momento da catequese, como eu disse. A palavra é lida, depois ela é partilhada, e há uma aplicação da palavra à vida, porque se não aplica a palavra à vida, é só uma informação, né? Mas a palavra se presta também a uma transformação. Depois nós temos, gente, o momento da partilha. Partilha do quê? Né? A partilha da vida. Partilha da vida. E muitas vezes também a partilha da palavra, a vida, às vezes for necessário os bens, né? E por último, o planejamento para a evangelização, para viver a martiria. Como é que nós evangelizamos? Será que está chegando mais alguém? Será que nós estamos assim já em missão? Porque a célula nos ensina a viver em missão permanente. O Papa Francisco falou assim, que a igreja tem que ser uma igreja em saída, né? Em saída. Quer dizer, nós vamos, ide, né? Ide, vai, ou indo, nós vamos até os nossos irmãos. Então, gente, olha, de maneira muito simples, muito prática, lógico que depois, à medida que você for caminhando, você vai descobrindo outros aspectos muito importantes da célula, vai aprofundando também esses aspectos. Quando uma pessoa chega nas nossas células, nós já entregamos esse folder, ó, bem-vindo à célula, e vai contando para a gente isso que eu falei para vocês aqui. O que eu falei está baseado exatamente neste folder aqui, que vai contando um pouquinho, né, de uma maneira assim sucinta, lógico, o que é uma célula. Depois a pessoa também pode perguntar para o líder, cada célula tem um líder, tem um auxiliar daquela célula, o que é, se tiver alguma dúvida, mas depois vai conhecendo, e eu tenho certeza, vai se apaixonando por uma célula. Por quê? Porque é uma pequena família cristã, né? É exatamente isso que Jesus queria que seus discípulos fossem, uma família cristã, a unidade entre os cristãos. Lógico que nós nos encontramos no templo, oramos, temos tantas atividades, mas nós precisamos também estar com os nossos irmãos. Então eu quero dizer a você, né, que inicia a sua caminhada na célula, bem-vindo à célula. Você é muito querido por nós, né? Muito querida por nós. Desejamos que você de fato se sinta muito bem entre nós, que você seja de fato muito feliz entre nós. Tá bom? Deus te abençoe, te guarde, te proteja.